No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 57. Os irmãos podem ficar em pé? Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos da casa. Mas Jesus lhe explicou: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Repetindo o versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, te louvamos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Queremos pedir a tua direção em tudo quanto nós iremos ministrar, que seja para a tua honra e para a glória, em nome de Cristo. Amém. Amém. Por exemplo, a gente observa que desde o início do ministério de Jesus, ele sai convidando pessoas, discípulos, para estarem com ele na formação de uma escola, preparando homens para uma missão. E é interessante, irmãos, que esse convite foi feito a homens simples, pessoas comuns, pessoas que estavam no exercício das suas atividades, e eles deixaram as redes, largaram as suas atividades, os barcos, e esses, assim como também Mateus, um coletor de impostos, e os demais também seguiram a Jesus. Nesse momento aqui nós encontramos, é importante ver que algo ele está prestes a acontecer. No capítulo 10 podemos ver a missão dos 70. Jesus estava ampliando o trabalho missionário. E hoje, quando nós estamos dando ênfase nesse culto sobre o seguir, inclusive a mensagem tem essa finalidade. Jesus põe à prova alguns que queriam segui-lo, tem essa temática. Podemos ver que hoje, enquanto a ênfase do culto é esta, nós estamos voltados para entender que nessa data, irmãos, se dá ênfase a preparo missionário. E no passado, como já foi dito aqui pela irmã, a irmã Deilza já fez referência, perdão, estou gripado, fez referência, e nós tínhamos duas casas, e temos até hoje. Antes era o preparo para a educação religiosa, para a música, que é o SEC e o IBE, no Rio de Janeiro. Essas casas permanecem ampliando o seu trabalho missionário, na vocação daqueles, preparando vocacionados para a obra missionária, porém hoje não somente para mulheres, homens e mulheres estão estudando nessas duas casas. E gostaria que nessa noite pudéssemos refletir um pouco sobre chamado, sobre vocação. Uma coisa que a gente tem percebido nesses últimos
anos que em nossos cultos, pastor, nas nossas igrejas, nós temos dado pouca ênfase à vocação, ao chamado. É importante que a gente resgate isso. Porque, irmãos, quantas vezes, em ocasiões como essa, nos cultos, no passado, pessoas foram desafiadas a encarar o compromisso com o chamado de Deus. Hoje nós temos pessoas que estão no campo missionário. Aqui está o pastor Carlos, e eu acredito que ele teve a sua experiência de chamado. A irmã Leide ali, que saiu da Bahia para se preparar aqui exatamente para o SEC. O pastor Joab, enquanto estudando teologia no Seminário Teológico Batista do Norte, Brasil. Hoje pela manhã estava aqui um casal, o pastor José Lopes, que estudou no Rio, a irmã Berenice, que estudou também aqui no SEC, trabalhou no IDER. Então, não sei se tem mais outro vocacionado aqui, ou vocacionado, e é importante que a gente... Sim, pastor Josias e a irmã Laudeci, que são vocacionados, estudaram no seminário, lá no STEM, não foi isso? Pentecostal. E aqui eles estão conosco também, que contribuem com esse ministério. Sim, é importante lembrar que Jesus, observar que Jesus estava prestes a mandar os 70. E antes disso, ele se depara com as pessoas que desejam seguir. E a primeira pessoa que demonstra vontade, Jesus deu resposta. Jesus deixou bem claro a respeito do desafio do chamado missionário. E aquele primeiro que se posiciona e diz: Senhor, vou te seguir por onde quer que fores. E Jesus, nosso Deus, é aquele que conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas inclinações, nossos desejos, quem está por trás das nossas expressões. E aí, eu entendo que é como se Jesus pudesse estar questionando a respeito da motivação que está levando, que emoção está por trás dessa resposta. E coloca exatamente a respeito da questão da segurança, do conforto e segurança, que jamais deve estar acima de seguir a Cristo. O conforto e a segurança nós gostamos, nós precisamos, porém, o desejo de ter essas coisas não pode jamais estar acima do nosso chamado, acima do ministério da pregação da palavra, acima da nossa vocação. E Jesus mostra para ele que, sim, as raposas têm covis, têm toca em suas casas, em suas cavernas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está ciente disso? E a gente vê nos nossos dias pessoas que querem aceitar o desafio para o campo missionário, para aceitar uma vocação, mas estão com motivações que jamais correspondem com o significado de uma vida simples. Jesus está dizendo que o discípulo, aquele que abraça o chamado, ele tem que abraçar na semelhança do chamado do seu mestre. E a forma como Jesus encara a sua vocação, a sua missão, pautada numa vida simples. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo aqui que o Filho do Homem, sendo ele, e quando Jesus disse o Filho do Homem, lembra muito da mensagem profética, da forma como o profeta Ezequiel se refere, e Jesus traz para ele essa expressão, mostrando que ele, como Filho de Deus, como Deus, mas tinha as suas necessidades humanas. Jesus tinha a forma de entender os sentimentos humanos. Jesus sentia as dores que nós sentimos, e ele pegou para si essa expressão profética do Filho do Homem, mostrando a sua humanidade também. Ele diz, não que ele fosse pobre o suficiente
para não ter onde reclinar a cabeça, para descansar. Pois Jesus diz que a história, a vida daquele que abraça o chamado para pregar o Evangelho, na semelhança dele, não pode estar preocupado com a segurança e o conforto acima da sua missão, do seu chamado. Coisa difícil entender a respeito disso. Agora, irmãos, podemos lembrar de um jovem que recebeu um chamado, que foi para viajar na primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez com Barnabé. Foi João Marcos. João Marcos estava jovem ainda. A sua mãe era uma mulher dedicada, que recepcionava na sua casa em Jerusalém os discípulos, naquele momento que Pedro estava preso, e depois o anjo foi lá e libertou Pedro. Ele saiu e foi para uma casa de Maria, exatamente, era a casa de João Marcos. A mãe dele recepcionava os discípulos, ali tinha reuniões de oração. Então João Marcos é sobrinho de Barnabé. Ele foi nessa viagem missionária, e lá nós podemos ver, irmãos, em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 13, versículo 13, diz a palavra de Deus que ele se apartou dos demais. Ele deixou o projeto, o planejamento missionário e voltou para Jerusalém. Quais foram as causas? Nós não sabemos, mas é possível que João Marcos deixou de abraçar o compromisso missionário por sentir o desconforto, o desafio da viagem missionária. Então ele volta, ele abandona. Só que esse fracasso, e às vezes nós julgamos as pessoas por determinadas experiências que nós chamamos de fracasso, mas depois João Marcos volta à cena missionária e viaja com Barnabé, embora Paulo não aceite a presença, porque nesse mesmo momento João Marcos abandona. E a gente vê como Barnabé, com essa característica de cuidar, de discipular, e investe na vida de João Marcos e segue com João Marcos. E nós não temos mais informações a respeito, mas dá para imaginar que com um discipulador como Barnabé, é possível que o João Marcos fez um lindo trabalho. João Marcos certamente é aquele jovem que desde cedo acompanhava a movimentação em torno do ministério de Jesus. Quando Jesus foi preso, e só Marcos faz essa referência, um jovem que estava em casa e soube que Jesus estava sendo preso, ele corre e nas pressas ele coloca um lençol sobre ele e vai acompanhando Jesus, depois que sai lá do Getsemane, e seguindo para realmente todo aquele processo do sofrimento, da humilhação. E alguém percebe que João Marcos estava desnudo e puxa o lençol, e João Marcos sai correndo para casa totalmente sem roupa. Mas era a curiosidade de ver o que estava acontecendo em torno do seu Senhor. Então João Marcos era um jovem, desde cedo observava. É possível que realmente tudo leva a crer que era esse João Marcos que fez parte dessa história. Então, irmãos, quando Jesus responde a respeito que as raposas têm covis, as aves ninhos têm ninhos, dos céus têm ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pensemos que o ministério, que a vocação, que o chamado do discípulo tem que ser pautado por uma vida simples, uma vida que tem como desejo o conforto, e aí a questão da segurança e conforto da vida. Muitos não abraçam o seu chamado, a sua vocação, porque estão preocupados
com conforto e com a segurança. O segundo diz assim: Jesus diz: segue-me. Ele, porém, responde: permite-me primeiro sepultar o meu pai. Irmãos, na resposta que esse rapaz dá, a primeira impressão que nós temos é que o pai estava morto. Não é assim? O pai estava morto. Então, nada mais justo que um filho, nesse instante, fazer valer o seu papel como filho e sepultar o seu pai. Isso é muito natural. Mas Jesus responde: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Porém, vai e prega o reino de Deus. Será que isso foi uma dureza de Jesus? Uma falta de humanidade, de reconhecer os sentimentos de sofrimento de alguém que estava de luto e que precisava sepultar o seu pai? Amados, com certeza aquele homem, aquele pai não estava morto. Não estava morto. A resposta que Jesus dá tem a ver com aquilo que aquele jovem queria. Permite que eu vá primeiro sepultar o meu pai. Agora, quando é que este pai iria morrer? Então, ele tinha uma meta, um projeto. Quando meu pai morrer, aí sim, eu vou. E se meu pai viver o suficiente, tantos anos, eu vou estar com uma idade tal, eu posso já ter aproveitado isso para outros projetos da vida. Esse compromisso com o reino de Deus e pregar o Evangelho, deixa então para outros. Mas vou esperar meu pai morrer primeiro, porque até lá eu tenho outros projetos. Irmãos, é uma forma de adiar um compromisso, de rejeitar um compromisso, alegando a necessidade de esperar que o pai pudesse um dia morrer. Mas aí Jesus diz também, inclusive na leitura que nós fizemos nessa noite bíblica, Jesus diz lá em Lucas 14:16: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, essa posição parece ser dura, mas necessária para nós entendermos que ninguém pode estar ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Estamos falando de amor. Jesus está falando de amor. Amar mais. Aquele jovem que escuta as palavras de Jesus a respeito de deixar que os mortos sepultem seus próprios mortos, Jesus estava conhecendo o coração dele, que o desejo dele era dar prioridade a outros projetos. Talvez na vida daquele jovem o amor pela família era superior ao amor para com Deus. Você tem um chamado. Nós temos um chamado. Não somente aqueles que foram seminados, mas todos nós temos um chamado para sermos discípulos de Jesus e estarmos pregando a mensagem do reino. Porém, você também tem família. Nós temos. Infelizmente, irmãos, muitos estão chegando a uma idade avançada, já canseira, já unifado, de ter passado também os seus dias, de se dedicar tanto aos projetos, aos projetos da família, mas nunca tiveram uma vida dedicada, comprometida com a pregação do Evangelho. E Jesus, nesta noite, amados,
desafia a mim e a você a pensar exatamente na qualidade desse compromisso que nós temos e falamos ter para com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Permite ir primeiro, isso, sepultar o meu Pai. Irmãos, os irmãos lembram daquele momento em que Elias chega e joga capas sobre Eliseu? É lindo isso aí. Aí Eliseu diz assim para ele: deixa primeiro eu ir beijar os meus lá de casa. Diz isso. Aí o profeta Elias diz: vai, mas volta. É interessante isso. Eliseu foi, mas ele foi enquanto Eliseu recebeu esse convite, estava ele cuidando dos animais, dos bois. E ele vai para casa, ele mata todos aqueles animais e manda assar, distribui com as pessoas da sua comunidade. E depois que ele distribui, que ele queima tudo, aí ele vai e segue a Elias. Então, qual é o significado? O que isso pode trazer para nós, irmãos? Olha, eu estou vendo aqui várias pessoas me olhando. Pessoas que estão em diversas áreas da vida, fazendo alguma coisa, desenvolvendo algo muito interessante até. Não tenho dúvida disso. Mas se Deus disser, meu amado, minha amada, vem para um projeto, para uma obra missionária, onde você nem sabe para onde ir, mas Deus está dizendo: vem, pela fé, venha, eu te sustento. Se é pela fé, nós devemos encarar, e Deus quer que seja por fé, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E aí, se você recebe esse convite, meu amado, faça isso, faça feito Eliseu. E quando Eliseu fez isso, pode ser exatamente aquela pessoa que tem algo, que está lá vendendo, não sei, talvez aquelas tapiocas lá na esquina, tem aquele comércio. O que está na semelhança do comportamento de Eliseu é desfazer daquilo. Se sente que Deus está no negócio, se Deus está desafiando, chamando, a obediência nossa deve estar em primeiro lugar para com o Senhor, abraçar como fez Eliseu. Deus desfez de tudo para que nada ficasse, que nada lembrasse da sua atividade de campo. E foi, e seguiu, e foi um dos, depois de Elias, foi um grande profeta. A palavra de Deus mostra como Eliseu brilhou, honrando a pregação profética nos seus dias. Então Jesus diz: deixe seus mortos sepultem seus próprios mortos. É como se poderia deixar para que as pessoas que já estão mortas espiritualmente se preocupassem com aquilo que qualquer um poderia fazer, era sepultar. Aqueles que já estão mortos espiritualmente podem sepultar qualquer um, mas aquele que está vivo em Jesus, foi revigorado, foi renovado por Deus, só esse pode fazer, pode ter o compromisso com a pregação da palavra. Só esses que receberam um novo nascimento, que são vivos espiritualmente, é que pode fazer algo extraordinário com relação ao compromisso de anunciar as boas novas de salvação. Antes, nós não poderíamos fazer. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que antes todos nós estávamos mortos em nossos delitos. E se estamos mortos em nossos próprios pecados,
nós não temos condições de proclamar a palavra. É certo que algumas situações acontecem, e como Deus faz, certa vez, isso não quer dizer que pode servir como uma regra para justificar, mas quando Deus faz de forma misteriosa. Eu pregava o evangelho para um jovem, o nome dele é Rio, no meu trabalho, e ele ficava com aquela mensagem remoendo. Em casa ele compartilhava. Meus irmãos, não deu outra. Quando eu chegava em casa, ele morava com Raimundinha, que era a irmã dele, e com a família dela e tudo mais, cunhado, uma família grande, bem católica. E quando o Rio chegava em casa e compartilhava sobre as histórias, as parábolas de Jesus, sobre os milagres de Jesus, eu compartilhava com ele no local de trabalho. E aí, quando primeiramente Raimundinha se converteu, com aquela palavra que ele falava, que eu pregava para ele, que ele ficou guardado em casa, Raimundo se converteu. Daqui a pouco o cunhado se converteu. Daqui a pouco as sobrinhas se converteram. E eu disse, bem, glória a Deus por isso. Não era Rio, meus irmãos, era a palavra. A palavra tem poder. E a palavra que ele escutava, que ele falava, tinha a repercussão dela, alcançava os corações. E por fim, aí sim, foi uma coisa maravilhosa ver isso acontecer na vida daquele jovem Rio. E a outra coisa, irmãos, que Jesus, convidando aqui, alguém diz, servi-te-ei, Senhor, mas deixa despedir-me dos que estão na minha casa. Semelhante até a história de Eliseu. Jesus responde, ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, quantos aqui já toparam com alguma coisa por ter olhado para trás? Quantos aqui não tiveram, estavam envolvidos em algum desconforto porque teve que olhar para trás? É um desastre, pode até acontecer um desastre quando nós olhamos para trás. O significado de olhar para trás tem a ver com observar a oferta que está lá atrás, em detrimento daquilo que está sendo proposto por Deus lá na frente. Olhar para trás é olhar para nossas dificuldades. Muitas vezes nós não avançamos na obra porque nós estamos olhando para nossas dificuldades. Eu não posso. A minha família tem dificuldades. Eu não posso me comprometer com a obra de Deus porque alguma coisa e olho as minhas dificuldades e impede que eu avance. Olhar para trás significa também ter saudade daquilo que lá atrás deixamos, que correspondia uma vida de escravidão, e lembrar como um sentimento de saudade, e nos faz impedir de uma caminhada mais frutífera na obra do Mestre, porque o nosso andar vai ser curto se nós estivermos olhando para trás. Jesus cita o exemplo, cita o arado, porque era um instrumento para preparar a terra, auxiliado pelos animais, mas tinha a posição de um homem que segurava, um agricultor que segurava o arado para preparar a terra na posição necessária. E se ele olhasse para trás, ele perdia o controle dos animais, saía prejudicado o trabalho.
ele se distraía. Nós podemos dizer também, irmãos, que olhar para trás traz uma consequência tão grande, semelhantemente como foi na vida de uma mulher, que lá em Gênesis capítulo 19, versículo 16, quando Deus enviou os anjos lá para Sodoma, para tirar Ló e a sua família de Sodoma, pegando nas mãos deles, saindo da cidade. Mas diz a palavra de Deus que a mulher de Ló olhou para trás, observando com pena o que estava perdendo, deixando naquela cidade corrupta, olhando para trás, mostrando que Sodoma estava dentro dela, apesar que ela estava bem fora, bem distante, mas ainda Sodoma pertencia a ela. Olhar para trás traz essa consequência, porque a palavra de Deus mostra que aquela mulher foi convertida no extrato de sal, porque olhou para trás com receio, ela tinha receio de não ter mais, não vivenciar mais a companhia das pessoas, das amizades, das coisas que estavam lá em Sodoma. E aí, irmãos, foi convertida nesse extrato de sal. Por isso que Deus disse para nós: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para ser apto para o reino de Deus. É impossível alguém que olha para trás ter resultados certos e alinhados no reino de Deus. Como tem sido o nosso olhar? Tem sido para frente, ousado, olhando para frente, para aquilo que Deus está chamando, abraçando os propósitos do reino de Deus? Ou nós estamos com o nosso olhar vendo aquilo que impede, que amarra, que dificulta a nossa caminhada, que compromete a santidade? E nesta noite, amados, nós queremos concluir trazendo essa palavra. Jesus preparou 70 naquela ocasião, mas Jesus agora conta com a multidão de discípulos, e nós estamos nessa multidão de discípulos. Jesus sabe, se cada um de nós estiver comprometido, grandes obras nós iremos realizar, muitos frutos nós iremos colher. Os irmãos percebem a satisfação dos discípulos que estiveram na missão de 70. Foram os 70 que pregou o Evangelho, e Jesus deixou bem claro: envio vocês como cordeiro para o meio de lobos. Não leve bolsas, nem alforje, não leve nada, sandálias, a ninguém salve pelo caminho. Jesus preparou, e eles entraram na cidade, obedeceram o que Jesus determinou. E quando eles voltaram, satisfeitos, porque curaram os enfermos, expulsaram demônios. E aí podemos observar que uma satisfação, mas Jesus nesse momento diz assim, que eles deveriam estar muito mais satisfeitos, não porque os paralíticos, os doentes, os demônios eram felizes, mas porque os nomes deles estavam escritos aonde, irmãos? No livro da vida. Isto deve nos dar a maior satisfação. Amém, irmãos? Então, logo, Jesus quer de nós uma obediência. É fundamental a obediência nesse compromisso com o chamado, com a nossa vocação. Jesus quer que não olhemos para trás. Jesus quer que jamais coisas, família, esteja em primeiro lugar na nossa vida. Por mais que a gente ame, por mais que a gente zele, devemos cuidar, devemos amar. No entanto, os nossos parentes,
os nossos compromissos com eles não poderão estar além do nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a pregação da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse instante, né? Eu gostaria, irmãos, pudéssemos ficar em pé nesse instante e orar. Eu vou chamar aqui à frente a irmã Severina. Irmã Severina. Aqui, irmão.